Pessoal, boa noite. Quem fala é a professora Eliane. Faço parte da equipe de docentes aqui do Instituto São Miguel e nós vamos iniciar hoje a disciplina Saúde do Idoso, tá bom? Curso técnico em enfermagem, turma de travessão. Hoje nós vamos dar a introdução à matéria, compreender qual é o conceito, de envelhecimento, quais as leis que abrangem e protegem o idoso. Vamos falar sobre a saúde mental, que no idoso é importantíssimo no processo de saúde, doença e no tratamento, e na anatomia do envelhecimento, que é o que vai nos dar base para as próximas aulas nós estudarmos as patologias propriamente ditas, tá bom? Bora lá começar, meninos e meninas? Papel e caneta na mão, para quem gosta, aquele copo de café. Boa aula para todos. Gente, vamos lá. Segundo a legislação brasileira, a Constituição, a Lei Orgânica do SUS, idoso é toda e qualquer pessoa acima de 60 anos de idade, independente da sua condição física, mental ou espiritual. Passou dos 60 anos de idade, é idoso. Eles são protegidos pelo Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, que vale desde 2003. Existem medidas provisórias de adequação que foram inclusas nessa lei, mas o básico, o que protege o idoso, é o Estatuto do Idoso, tá bom? As datas comemorativas. Em 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização contra a violência à pessoa idosa, porque infelizmente é um problema de saúde pública, os maus tratos a idosos e idosos que estão expostos à vulnerabilidade social. Infelizmente é um problema de saúde pública e é uma realidade atual. E no dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, porque a sociedade está cada vez mais velha. Hoje as pessoas têm menos filhos, as pessoas casam menos, então a tendência da população é o envelhecimento, tá bom? Vamos lá. O que nós vamos aprender na nossa aula? Nós vamos estudar a geriatria, que é o estudo da velhice. Então, nós vamos entender a fisiologia e as patologias que agridem esse público-alvo, que atingem esse público-alvo. Entendendo que as mudanças que ocorrem nesse público vão fazer com que o diagnóstico e o tratamento das doenças sejam diferentes. Então, se eu tenho um idoso diabético, a resposta dele ao tratamento não será o mesmo ao adulto jovem diabético ou um adolescente diabético tipo 1. A resposta do meu paciente idoso sempre vai ser diferente, é isso que nós vamos compreender aqui. Então, nós vamos entender que, por mais que a estrutura corporal seja sempre a mesma estrutura anatômica, a forma como eu vou administrar uma injeção intramuscular em um idoso não é a mesma que eu vou administrar uma intramuscular em um adolescente rígido, certo? A gerontologia vai estudar os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e eu levo mais à frente, espirituais também do idoso. Porque hoje, no processo de saúde e doença, nós já compreendemos que a espiritualidade faz parte da saúde. E assim, creio que vocês tenham aprendido já que o processo, em relação ao processo de saúde e doença, que estar doente não quer dizer que não tem nenhum tipo de doença. A pessoa pode ter uma doença crônica e ser saudável. Esse é o processo de saúde e doença, tá bom? E o envelhecimento, gente, é o processo biológico de apoptose, que é a morte celular programada e sem reposição. Porque as células, elas estão constantemente se refazendo, se multiplicando, se replicando. E no idoso isso já não acontece. É por isso que o idoso, ele tem uma cicatrização mais demorada, eles têm uma calcificação óssea mais demorada, em alguns casos, dependendo do extremo da idade, já nem há mais calcificação, tá bom? E vamos lá. Compreendendo alguns termos para que nós saibamos o ambiente onde nós estamos. Envelhecer de forma natural e saudável, digamos assim, mesmo que com doenças crônicas mais controladas, se chama senescência, tá? Então, a senescência é o envelhecimento, é o processo sem interferência. O processo natural se chama senescência. Agora, se a senilidade já é algo patológico. O idoso ele é senil quando ele tem o comprometimento do organismo por fatores patogênicos. Por exemplo,
um paciente que tem Alzheimer ou Parkinson ou um outro comprometimento mental, ele é um idoso senil. Ele pode até ter o corpo rígido, mas ele é senil. Houve um comprometimento do organismo dele. Então, existem algumas doenças chamadas doenças senis, que é o comprometimento do idoso, que já não é um idoso saudável, um idoso 100% saudável. E dentro disso, senescência é o processo de envelhecimento. Senilidade é quando o processo de envelhecimento é potencializado por patologias. Aí eu vou ter dentro desse grupo 3 pessoas separadas, que são as pessoas que nós vamos receber no posto de saúde ou nas unidades de emergência ou na enfermaria onde vamos atuar. O idoso saudável, que dentro do processo de saúde e doença, ele está controlado, é um hipertenso, um diabético, mas que faz atividades físicas, que tem a mente saudável, que tem a autoestima controlada, que faz o controle das suas patologias, que não é sedentário, que tem hábitos alimentares saudáveis. Então, ele é um idoso saudável. Já o idoso doente, ele tem uma patologia crônica e, além disso, ele tem um comprometimento mental, psicológico, psicossocial. Ele se entregou, digamos assim, a esse processo e não tem uma reação de melhora. Nisso, nós vamos evoluir também para o idoso frágil e o de alto risco, que são idosos que já chegaram ao nível de comprometimento mental, físico, social, espiritual, que eles já não têm independência, eles tornam-se totalmente dependentes, alguns evoluem para ser acamados por atrofia, porque ocorre o isolamento social e esse idoso, ele deixa por escolha de viver, tá bom? Então, esses são os grupos que nós vamos trabalhar. E um principal fator para que nós possamos compreender e cuidar do nosso paciente idoso é a saúde mental. Gente, em nenhuma fase da vida a saúde mental vai influenciar tanto no resultado final quanto na saúde do idoso, tá? Por quê? Saúde mental é um estado de bem-estar geral. Quando nós tratamos o paciente, nós tratamos o paciente de forma holística. Quer dizer o quê? Todos os ambientes do paciente devem ser considerados. Por isso que nós fazemos o exame físico, né? O exame físico ouve também as queixas do paciente. Então, a saúde mental é um conceito geral. É aquele paciente que, quando ele recebe o diagnóstico, ele não se entrega, ele está disposto, ele é consciente, ele resolve as suas próprias coisas, ele é produtivo, ele se sente capaz, ele ajuda, ele é independente, ele contribui para a comunidade. Então, ele é mentalmente saudável. E essa pessoa, ela tem um prognóstico melhor, mas infelizmente não é a nossa realidade em todos os dias. Tá bom? Então, vamos lá. O processo saúde e doença diz que é um contexto global. Família, trabalho, sociedade, religião. O idoso que tem tudo isso conservado, ele vive sozinho, ele é independente, ele cuida de si próprio, ele realiza suas atividades, ele é autônomo e independente. Então, ele tem o humor controlado, a mente dele está saudável, ele é ativo, ele é comunicativo, ele tem vida social. Esse paciente é o paciente que dificilmente vai chegar em nível hospitalar debilitado, fragilizado, não é um idoso de risco, tá? Mas infelizmente esses são a minoria. A grande maioria dos nossos pacientes serão esses aqui, ó. Poucos são colaborativos, né? Eles suportam os procedimentos, eles aceitam, eles são motivados, eles querem a melhora. A grande maioria, pessoal, eles vão negar, eles não vão aceitar, porque eles não aceitam perder a independência, perder a sua capacidade de autonomia, perder o controle das suas ações, do seu dinheiro. Então, o primeiro estado para o idoso é o estado de negação. A evolução vai ser a raiva e a hostilidade pelo processo de aceitação do fato de ajuda. Então, a culpa não é sua. O seu paciente não está tratando você mal. Não é que ele não gostou de você. É a situação que ele está vivendo. O próximo passo, porque ele vai ser nervoso e hostil com você, você não vai mudar. Ele vai ficar rebelde.
E a rebeldia nada mais é do que a insegurança do não ter o controle mais da sua vida, de não ter o controle mais das suas atitudes. Passando por isso, ele vai para a necessidade de ser estimado, porque infelizmente acontece o abandono. Ou ele mesmo se fecha e se isola, que é o isolamento e introversão. E esse isolamento que o paciente causa para si próprio é um dos agravos. Por quê? Ele vai se tornar dependente, mas ele vai se sentir rejeitado. Aí automaticamente esse paciente ele vai se reprimir. E ele vai ter que ele desiste e entrega totalmente as suas responsabilidades. Ele se entrega, ele passa a ser dependente de outras pessoas. E esse é o fator saúde e doença para o idoso. Então, quando o idoso ele está mentalmente saudável, a resposta dele ao tratamento é melhor. A resposta dele medicamentosa também é melhor, tá bom? E tudo isso interfere por quê? Pela anatomia do envelhecimento. Por mais que a estrutura corporal seja a mesma, o corpo já não é mais o mesmo. Então, o que acontece com esse idoso? Ele vai ter uma redução na massa óssea. Automaticamente, isso vai aumentar a probabilidade de fraturas. Também porque eles tendem a cair mais pela perca de equilíbrio, a diminuição do autocontrole e da cognição. Associados à redução da massa óssea, aumenta a probabilidade de fraturas e esse fator também aumenta a dificuldade na calcificação óssea. Então, dependendo do local da fratura para o paciente idoso, o prognóstico não é bom, principalmente fraturas de fêmur e bacia, porque automaticamente vai levar o idoso a ficar acamado. Ele já vai ser privado do seu movimento, privado das suas atividades diárias. E se o fator emocional e mental, como nós falamos anteriormente, do meu paciente idoso não estiver equilibrado, a tendência de declínio e pior ainda é maior. E ainda tem os que têm a saúde mental equilibrada, mas quando passam por um processo de fratura e ficam acamados, eles não têm estrutura mental para suportar e acabam decaindo também. A diminuição da cartilagem entre as articulações vai causar artralgias, dores. Então, o idoso, não é que ele é reclamão, não é que ele é poliqueixoso. Ele realmente sente muitas dores pelas questões anatômicas, o uso mesmo do corpo. Né? Imagina, 75 anos usando aquele corpo, 85 anos a pessoa andando, subindo escada, descendo escada, andando longas caminhadas. Então chega um ponto que o corpo já não suporta, tá? As alterações posturais. Estima-se, gente, que a cada 10 anos a pessoa diminua 1 centímetro, porque eles vão atrofiando mesmo, pelo desgaste ósseo muscular, eles vão atrofiando. Isso vai causar alterações no padrão de marcha, porque eles aumentam o número de queda pela postura. O tronco deles, nós vamos observar no nosso dia a dia que os idosos eles têm a propensão do tronco ficar direcionado para frente. E isso altera o equilíbrio e altera o padrão de marcha, tá? A diminuição da massa muscular. Por quê? Pela flacidez mesmo e porque não tem mais a reposição celular. Então, o meu paciente, quando eu for administrar uma medicação intramuscular, talvez eu não precise utilizar uma agulha 30/8, seja necessário uma 25/7, porque a massa muscular do meu paciente e a pele, né, os flancos do meu paciente já estão comprometidos e desgastados. Tem a diminuição da força muscular, que é importantíssimo que o idoso seja ativo. Se ele ficou acamado, é indispensável a fisioterapia para que não haja atrofia muscular. Reduz a flexibilidade porque não tem, mais uma vez, o renovo celular. As células dele só morrem, elas não se renovam, né? Então diminui tudo, inclusive a flexibilidade muscular. E vai reduzir a velocidade dos movimentos e a velocidade como um todo.
o corpo todo do idoso vai ser comprometido. Então, quando eu for medicar um paciente idoso, eu não posso esperar que ele consiga subir sozinho na maca e se posicionar para a administração da medicação sozinho, porque eu não sei o grau de comprometimento ósseo e muscular deste paciente. Por mais que os padrões que nós formos fazer com o idoso e com o adulto sejam os mesmos, o idoso, a resposta dele é diferente, a postura dele é diferente, a reação dele é diferente, justamente pelo comprometimento anatômico. Certinho, galerinha? Olha lá, o comprometimento ósseo. Até os 55 anos de idade, a coluna vertebral ela é mais ereta o possível. E vocês estão vendo aí que de 10 em 10 anos a curvatura, a lordose, acaba se tornando maior e a pessoa vai reduzindo de altura. E tem a porosidade, o desgaste ósseo, né? A osteoporose, que acontece aí também na coluna vertebral, que aumenta a possibilidade de fraturas, aumenta o risco de queda do meu paciente. E queda em idoso não é um bom prognóstico, certinho? E vamos lá. Quais são as perdas e as mudanças mais frequentes? Gente, nas funções sensoriais e perceptivas. Diminui a audição, diminui a visão, diminui o olfato, diminui o tato, diminui o paladar. Isso aí vai causar o quê? O isolamento, né? O idoso ele começa a se isolar porque ele não escuta direito, ele fica constrangido, ele não enxerga bem, então ele passa a ter medo, ele não sente o sabor, então ele começa a recusar a nutrição. E isso é um declínio, acaba acontecendo um declínio. Juntou com o fator mental, depressão é um prognóstico ruim. Das características físicas, né? A postura corporal e a capacidade de movimentação vai diminuir. E por isso, ele passa a evitar a interação, ele passa a evitar sair de casa. E por quê? Pela perda da autonomia, porque ele já não consegue atravessar a rua sozinho, ele já não consegue subir uma escada, ele começa a cair. Então, evita justamente pelo declínio da postura corporal. Na psicomotricidade, os reflexos e os equilíbrios, eles vão diminuir também. Tem a questão do trigêmeo, a labirintite. Mais uma causa do isolamento social e mais uma causa que faz com que ele perca a autonomia, porque ele não tem o mesmo reflexo de segurar, de evitar a queda. Então, tropeçou, infelizmente, cai. Tá bom? E nas funções biológicas que nós vamos estudar nas próximas aulas, o comprometimento cardiovascular e digestivo, que é a diminuição da capacidade de todos os sistemas do idoso. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos estudar as patologias no idoso e os cuidados de enfermagem, iniciando pelo sistema cardiovascular, que infelizmente acaba sendo mais comprometido de acordo com a idade. Hoje foi só uma introdução, o básico do que nós vamos aprender nessa aula. Claro, conhecimento gera dúvidas. Dúvidas, galerinha? Chama lá no chat, estou esperando por vocês. Beijo, até daqui a pouco.